Salve, salve turma! Que satisfação acolher você no nosso canal Descomplica Enfermagem. E nesse vídeo você vai aprender a diferença entre cardioversão e desfibrilação. Professor, eu já ouvi falar de cardioversão, mas eu não sei o que isso significa. Pois fica até o final desse vídeo e você, hoje, de uma vez por todas, vai entender a diferença de desfibrilação para cardioversão. Eu sou o professor Alisson Mendes, faço parte do canal Descomplica Enfermagem e eu já peço seu like no início desse vídeo e que você compartilhe essa informação para o máximo de pessoas possíveis, pois por mais vidas estamos aqui. Então vamos relembrar um pouco aqui da dinâmica de atividade do músculo cardíaco, do coração, tá bom? O coração é dividido em 4 grandes câmaras, ok? Onde as câmaras superiores a gente chama de átrios e as câmaras inferiores, a parte de baixo, nós chamamos de ventrículos. E alguns autores gostam de definir que nós temos 2 corações, ok? Isso para o coração dos apaixonados é um pouco difícil de se aceitar. Mas nós temos o coração direito, ou seja, o coração que recebe sangue venoso, sangue que está vindo da rede venosa, através da veia cava superior e veia cava inferior. E esse sangue venoso passa pela artéria pulmonar para chegar nos pulmões e dali retornar com oxigênio carregado ali pelas hemácias, hemoglobina, para o coração esquerdo, através do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo tem que mandar esse sangue que está chegando agora rico em oxigênio para todo o corpo, onde nós vamos ter aí o início da grande circulação. Então, para reforçar, átrio e ventrículo direito estão responsáveis ali, delimitam a pequena circulação. Esse sangue chega ao átrio esquerdo e desce para o ventrículo direito, onde segue para a grande circulação. Lembrando, átrio e ventrículo direito estão associados à pequena e átrio e ventrículo esquerdo à grande circulação. Diga-se de passagem, essa atividade circulatória ela só é possível através de um estímulo elétrico que é impulsionado por um sítio, por uma área chamada nó sinusal. Eita, professor, olha aí, nó sinusal. Anota aí já. Ele é responsável por organizar, assim como se fosse uma grande orquestra. Coloca aí, editor, a orquestra. E o rapaz ali que fica ali, o maestro, ó, com a varetinha. O editor vai botar aí no vídeo. E esse nó sinusal, ele é responsável, tá bom? Ele é responsável por poder reger toda a atividade elétrica do coração. Através de um esquema gráfico que nós hoje interpretamos como o nosso ritmo sinusal, nós temos aqui a definição das etapas de um coração que está tendo ali um ciclo cardíaco fisiológico, onde eu tenho a onda P, que representa a contração dos átrios. Então, essa onda inicial, essa onda P, representa quando o átrio contrai, ele empurra o sangue para os ventrículos. Eu tenho o complexo QRS. Eu demorei muito tempo para entender o que diabo era esse QRS. QRS é quando o ventrículo contrai, então é a força expressa graficamente quando esse ventrículo contrai. E eu tenho a onda T, que é quando o ventrículo relaxa. Professor, e onde está o relaxamento dos átrios? Ele está mais ou menos nesse intervalo, tá certo, turma? PQ, mas como esse relaxamento exige um potencial de energia muito pequeno, isso não é demonstrado graficamente no ritmo sinusal fisiológico, tá bom? Para a gente poder aqui quase que emitir um pleonasmo, né? Mas, basicamente, o nó sinusal ele rege o coração nesse esquema. Aí olha que interessante. Numa situação de PCR, e aqui você já vai ter a dica, desfibrilação eu vou fazer na situação de parada cardiorrespiratória. O coração parou de funcionar. Esse coração ele não possui mais um ritmo que vai produzir aqui um ciclo cardíaco fisiológico. Então, quando eu cesso as atividades do coração fisiológicas, ele ainda pode ter um ritmo, ele pode estar conduzindo energia e eletricidade, mas isso não está gerando circulação, não gera pulso no final. Nós temos uma parada cardiorrespiratória. Eu trato a PCR com desfibrilação. Olha que interessante. Trato a PCR com desfibrilação. Lembrando, a parada cardiorrespiratória tem quantos ritmos? 4. O paciente pode entrar em parada cardiorrespiratória através dos seguintes ritmos. A sistolia, o coração está
estátua, múmia, tá bom? Coraçãozinho, múmia. Ele pode parar em atividade elétrica sem pulso. É um movimento, o coração tende a se movimentar, porém ele não está gerando pulso. Então o nome já é bem claro. Se você não entendeu até agora, hoje é dia de deslanchar. A atividade elétrica sem pulso. Sem pulso não tem pulso, tá? Sem pulso não tem pulso. Não me diga! Mas tem uma atividade elétrica. Quando você olha lá no monitor, talvez aconteça de existir algo parecido, um ritmo parecido. Eu estou desmontando aqui no nosso cenário. Eu também vou desmontar aqui. Algo parecido com um ritmo sinusal, porém não gera o quê? Pulso, atividade elétrica sem pulso. No final, joga de novo o pincel para cá que eu vou querer outro pincel, ó. Mas no final, laranja. Vocês encontraram laranja? Sumiu, laranja sumiu. A equipe aqui de produção, mais de 7. Olha aqui. Eita, isso é Descomplica Enfermagem. Obrigado. E aí, se o paciente tiver uma situação de fibrilação ventricular, o nome já está falando. Fibrilação ventricular. Opa, ventrículo, a parte de baixo do coração. Se os ventrículos estiverem tremendo, tá? Tremendo. Dá para colocar aquela música do... Não se reprima, não se reprima. Se tiver com FV, o que é que vai acontecer? Esse paciente, ele não vai ter pulso também. Só que tem uma diferença. Como a minha situação está acontecendo nos ventrículos, que é uma fibrilação, não há ordem, tá certo? Não há aqui organização de atividade elétrica. Está muito desorganizado. O ritmo da fibrilação, tá? A FV vai ser similar a esse aqui, ó, muito desorganizado, tá certo? Fibrilação. O paciente pode ainda ter uma taquicardia, vou já colocar aqui, ó, taquicardia ventricular sem pulso. Já está te falando, se a taquicardia é ventricular, o problema também está onde? Embaixo. Taquicardia, coração acelerado demais. Muito acelerado, não dá tempo o sangue entrar e sair. Então essa taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, elas podem ter muito auxílio se essa manobra, se essa intervenção for ofertada rapidamente, chamada de desfibrilação. Ou seja, fibrilou, tá tremendo, desfibrilar. Esse sufixozinho aqui, esse prefixo, aliás, essa partícula que antecede a palavra, ela está te dizendo que ela vai descoisar. Olha aí como é simples aprender aqui com o professor Alisson. Eu vou arrumar e eu posso desarrumar. O coração pode fibrilar e ele pode desfibrilar. Ah, professor, entendi. Então, eu estou tirando o cara da fibrilação. Isso, irmão. Professor, e a taquicardia ventricular? Tá muito desorganizado também, tá rápido demais, eu preciso dar um start. Então, a desfibrilação, ela vai parar o coração a qualquer momento. Na hora que você disparar o choque vai ser jogado ali no tórax do paciente, esse coração, ele reseta. E numa parada cardiorrespiratória, após o choque, o que é que você vai fazer? Compressão. E essa compressão é o que vai garantir para nós a assertividade, tá? É o que vai garantir para nós a assertividade do nosso procedimento. Então, desfibrilou, chocou. Desfibrilou, chocou. Anota aí no caderno, desfibrilou, chocou. Se tiver uma pessoa do lado, ela pode nem estar escutando, você pode estar de fone, você olha para ela e diz, ó, desfibrilou, chocou. E ela, professor, e a cardioversão? Existem ritmos que nós definimos como as taquiarritmias têm origens variadas. Basicamente, eu tenho sítios, eu tenho locais, quando eu falo sítios, né, eu tenho locais diferentes que estão estimulando o coração. Lembra do nó sinusal? Qual o papel dele? Aí, de novo, maestro, né? Na taquirritmia, taquicardia supraventricular, na taquicardia atrial, cara, você vai ter aqui um descompasso, todo mundo batendo ao mesmo tempo na hora que acha que está certo e dane-se o maestro. Ou seja, eu tenho vários estímulos, o coração acelera. Então, às vezes, vai chegar um paciente de 28 anos, 2 horas da manhã, falando que o coração dele está para sair pela boca. Ele está chegando na UPA, 2 horas da manhã, você coloca lá ele para fazer o MOV. O que é o MOV, professor? Simples. Você vai monitorizar esse paciente, vai posicionar o oxigênio se for necessário, vai pegar uma veia desse paciente, se tiver indicação, e vai coletar os exames. Então, na hora que você monitoriza o paciente, está lá, conversando com você, pálido, e dizendo que não está bem. Ei, esse paciente, frequência de 189, está em taquicardia, e aí você vai interpretar
obviamente é necessário uma compreensão, tá, mínima de eletro. Você vai interpretar o traçado, se o complexo QRS está estreito, alargado. E uma vez que você interpreta esse eletro e esse paciente possui, aí anota aí. Então, itens que você vai optar pela cardioversão elétrica. Professor, por que você está colocando cardioversão elétrica? Porque tem a cardioversão química. Hoje a gente vai falar de cardioversão elétrica. Se esse paciente tiver diminuição do nível de consciência, dificuldade respiratória, dor torácica, diminuição da pressão arterial, esse paciente é um candidato a fazer uma cardioversão elétrica. Aqui eu vou dar o choque. Dei o choque nesse paciente. E o choque entra em qualquer momento. Na hora que eu apertar o botão, o choque entrou. Apertei o botão, o choque já está indo para o paciente. Na cardioversão elétrica, eu vou fazer a mesma coisa. Na cardioversão elétrica, eu vou fazer o mesmo passo a passo. Vou ligar a máquina, vou colocar as pás, o gel nas pás antes de colocar no paciente. Mas, e aí nós utilizamos um mnemônico muito conhecido, né? Osasco ou Osaski. Você, após realizar todos os passos, você vai dar um choque no paciente. A grande diferença, olha só, a grande diferença, deixa eu tentar aqui posicionar o quadro. Temos aqui um cardioversor para você poder conhecer. O grande diferencial vai estar neste botão. A diferença é que quando você está manuseando o equipamento e você vai dar o choque, você liga o equipamento, pode ligar na carga máxima, por exemplo, você vai carregar e depois você vai dar o choque. Aqui foi uma desfibrilação, tá? Aqui eu tenho um cardioversor desfibrilador. Mas quando eu pego esse seletor de carga, colocar aqui, posicionar 100 joules, um exemplo. Isso vai variar muito com o perfil, né? Se é um perfil de QRS estreito, largo. E você vem no seletor, olha só esse botão, e eu aperto aqui, ó, Sync. O que é que acontece quando eu aperto Sync? Eu vou começar a sincronizar o equipamento às batidas do coração. E as pás, ok? As pás que nós iríamos utilizar, elas vão, na hora que eu apertar para dar o choque, eu carrego, ok? Eu carrego. Então eu vou carregar, carreguei, e agora eu vou dar o choque. Quando eu der o choque, na hora que eu apertar o botão, eu não vou dar um disparo logo de imediato. Por que, professor, que você não vai logo dar um disparo de imediato? Porque lembra que tu apertou o sync? Esse sync é de sincronização. Então ele vai sincronizar o momento mais oportuno. Olha que legal. Ele vai sincronizar o momento mais oportuno para o choque ser liberado, tá ok? Ele vai no momento exato, ele vem nesse intervalo aqui, PQ, para que ele consiga interromper aquele ciclo vicioso rápido demais e ele vai estabilizar de novo um ciclo convencional. Então ele estava saindo aqui, aí aqui você deu choque, pá! Então aqui ele vem e ele tá muito rápido lá, o ciclo rápido. Você não consegue ver onda P, não consegue ver o QRS direito. Vê que é um QRS relativamente estreito. E aí você vai lá e dá o choque. Vai acontecer o quê? Um reset no coração. E aí esse paciente ele volta a ter um ciclo convencional. Isso graças à cardioversão. Professor, se tivesse feito só desfibrilação, provavelmente esse paciente ia ficar, ele ia sair disso para isso aqui, ó. Então ele iria ter uma PCR, você ia assistir uma PCR desse paciente. Diga-se de passagem, isso é um risco. Isso pode acontecer lá na emergência, tá? Isso pode acontecer. Professor, e aí, como é que eu faço, professor, para fazer a cardioversão? Primeira coisa, o paciente tem que ter um dos Ds positivos, né? Você precisa verificar ali que ele tem alguma descompensação. Está descompensado, nível de consciência, ou circulatório, ou respiratório, tá bem? Ou neurológico, né? No caso. Outra coisa, se o paciente é candidato a fazer uma cardioversão elétrica, você tem que orientar esse paciente. Primeiro passo, orientar. Vamos contratar depois as alicetes que vão ficar pagando o quadro pra gente. Olha aí. O primeiro passo, orientar o paciente. Seu João, seu coração está muito acelerado, seu João. Essa sensação de batedeira no peito, ela pode ser muito perigosa para o senhor. Então nós vamos ter que fazer um procedimento,
onde será necessário deixar o senhor mais relaxado, descansando, para que a gente possa dar um aviso ao coração através de um sinalzinho elétrico, tá certo? Para que ele possa melhorar essas batidas e voltar ao normal, e você não ficar tão cansado. Aí você vai explicar ali de uma maneira que o teu cliente entenda, tá bom? Importante nesse momento, além de orientar, você começar a organizar os materiais. Lembra que eu falei que há um risco do coração desse paciente de fato parar? Então a gente tem que estar preparado para essa função. Então nesse momento, meu amigo, vai pegando logo o material de emergência, já deixa o carrinho pronto, deixa kit de aspiração pronto, já deixa o ambu pronto, tá certo? Por quê, professor? Porque pode acontecer desse paciente ter uma PCR logo depois da cardioversão. Pode acontecer, é um risco, tá bom? Depois que você orientou e organizou as coisas, você vai sedar o paciente. Sedei o paciente, olha só, cedi, né? Fiz a sedação do paciente. Eu vou para a letra A. Então, orientei, fiz a sedação desse paciente. Muito necessário a gente deixar claro, tá? Que aqui a gente vai ter que manter a viária desse paciente bem organizada, bem estruturada. Então, na letra A, nós iremos ventilar esse paciente, nós vamos garantir que o ambu esteja já ali do lado, tá bom? Se ele precisar ser ventilado, nós iremos ventilar esse paciente com o ambu, porque às vezes a sedação, né, mais analgesia, ela pode deixar esse paciente com a via aérea não muito protegida. E ao você ter um ambu ventilando esse paciente, você vai agora sincronizar. Professor, como é que eu faço para sincronizar? Você vai apertar, pequeno gafanhoto, aquele botão Sync do aparelho, tá certo? Então, aperta Sync. Professor, e o que acontece quando eu aperto Sync? Assim que você aperta Sync, a máquina ela começa a fazer um rastreio do momento exato, ou do melhor momento em que ela pode desfibrilar para organizar esses batimentos cardíacos, beleza? E depois de sincronizar, você vai chocar o paciente. Dica do coração, para que você não erre. Chocou, tá lá com as pás em cima do paciente, apertou choque, aguarda. Por quê? Porque a máquina ela ainda está lendo o momento para entrar. Se você apertar choque e entender que é como se fosse uma parada cardíaca, o que é que vai acontecer? A máquina pode não disparar no paciente e você ainda pode levar um cardiovertido ou desfibrilado ali de maneira acidental. Então, colocou as pás no tórax do paciente, aguarda, e aí você vai perceber que o paciente vai fazer um espasmo, tá? No momento em que, de fato, a carga for disparada. Beleza? Beleza? No curso, tá? Sala de emergência, no curso Sala de Emergência, nós vemos esse procedimento lá sendo simulado dentro do nosso curso. Muito bacana. Então, nesse caso, depois que você choca, você vai observar o paciente e o monitor. Essa observação vai garantir se houve ou não a correção do ritmo e se a frequência cardíaca desse paciente teve melhora ou não. Nós relembramos que a cardioversão elétrica ela vai ser indicada para o paciente que está descompensado, para aquele paciente mais grave, mais crítico. Outra possibilidade seria a cardioversão química, através de uma série de fármacos que nós poderíamos aqui citar como bloqueadores do canal de cálcio, tá certo? Antiarrítmicos de primeira classe. Mas hoje essa aula é para te orientar em relação à diferença de cardioversão e desfibrilação. Seja muito sincero, você conhecia a cardioversão elétrica? Sabia a diferença entre cardioversão e desfibrilação? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu convido você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais profissionais de saúde entendam a possibilidade de salvar uma vida diante de um ataque à arritmia que chega no nosso plantão e que saibam o porquê que tem um botão chamado Sync lá no aparelho, tá bem? Sou o professor Alisson Mendes e eu quero te convidar para conhecer mais vídeos do nosso canal Descomplica Enfermagem. Já me seguir nas redes sociais, @professoralisson, tá certo? prof.alisson. Segue lá no Instagram se você ainda não me segue. E por mais vídeos, estamos aqui, turma. Espero você, até a próxima aula. Vai abrir aqui alguns vídeos para você continuar curtindo e estudando junto com o Descomplica Enfermagem. Bem,
Vem crescer enfermagem, vamos embora.